E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela presença aí de vocês. Um prazer imenso ter vocês aqui nessa noite de sábado. Eu queria bater um papo com vocês muito rapidamente aí sobre as coisas que estão acontecendo no país e também sobre algumas publicações que foram feitas aí a respeito de produtividade. E eu quero fazer algumas ponderações com vocês aqui. Tenho certeza que vocês vão entender. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aí, tá certo? Boa noite aí para Paula, para Iranilda, para o Flávio, para a Linete, para Cláudia Latanzi, para Márcia, Otávio, Everaldo, o Kennedy, o Eric Pereira. Muito obrigado a todos vocês aí pela presença, Regiane, o Kennedy da Barbearia. Obrigado mesmo aí pela presença de vocês. Para mim é sempre um prazer poder interagir com vocês. Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês sobre uma publicação que foi feita. Alguém aí publicou, avaliou a produtividade em termos de projetos de lei dos deputados bolsonaristas. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque tem um pessoal ligado à MBL e a outros movimentos que têm a intenção, lógico, de desgastar o presidente, de desgastar aquelas pessoas que apoiam o presidente. E eu queria manifestar, no meu caso particular, em função da liderança do governo, alguma coisa para vocês entenderem cada vez mais até o nosso papel, né? Primeiro, o que é a liderança do governo na Câmara, né? O que é isso e qual é a complexidade desse trabalho e o quanto esse trabalho toma de tempo e qual o percentual que toma das nossas energias no dia a dia. Então veja só, a liderança do governo é a representação do presidente da República na Câmara dos Deputados. Então, o presidente da República ele escolhe um deputado entre 513 para ser aquele que vai levar a palavra do presidente para dentro do plenário da Câmara. Por que isso? Porque nenhuma pessoa que não seja deputado federal pode ir até o plenário da Câmara dos Deputados e intervir no processo legislativo. Só deputados federais podem, na Câmara dos Deputados, intervir no processo legislativo, fazendo um discurso, apresentando um requerimento, apresentando um projeto de lei, apresentando um requerimento de obstrução, pedindo uma votação nominal, uma verificação de quórum. Então, só quem pode fazer isso é um deputado federal. Então, nem o presidente da República, nem o presidente que foi, na verdade, o presidente que foi deputado federal por 28 anos, nem ele pode ir lá na Câmara e participar, então, do processo legislativo. Então, ele escolhe um deputado para ser o líder do governo. Esse camarada que é o líder do governo, no caso da Câmara sou eu, é alguém que vai pegar e vai levar as propostas do governo para dentro da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, é publicada a medida provisória. Quem vai defender essa medida provisória quando ela chegar à Câmara dos Deputados? Nesse momento que a gente está vivendo agora a pandemia, o rito processual das medidas provisórias foi modificado. Isso quer dizer que as medidas provisórias não precisam passar pelas comissões mistas do Congresso Nacional, por onde elas passavam normalmente. Aí elas passavam por lá para depois chegar à Câmara dos Deputados e depois ir para o Senado Federal. Hoje elas vêm direto para a Câmara dos Deputados. Embora as comissões não estejam funcionando agora, e são mais de 50 comissões, entre comissões externas, comissão permanente. Comissão permanente tem de defesa, comissão de defesa do consumidor, comissão de direitos humanos, comissão de educação, comissão de defesa nacional e relações exteriores, comissão de segurança pública e combate ao crime organizado. Então tem uma série de comissões. Essas são as permanentes, fora as temporárias, comissão parlamentar de inquérito, comissão externa de acompanhamento do Covid-19, comissão especial, por exemplo, da reforma tributária, comissão especial que teve ano passado da reforma previdenciária. Em todos esses palcos de guerra, vamos dizer assim, a liderança do governo tem que estar presente para quê? Para poder fazer a defesa das teses do governo. E eu sou o líder do governo na Câmara, eu que faço essa defesa o tempo inteiro. E tem que ser uma defesa estratégica. Às vezes você fica pensando assim, por que o Vitor Hugo não pega a palavra toda hora e não fala no plenário? Porque a depender do momento que a gente fale no plenário, isso pode ser até interpretado como uma obstrução, como se nós não quiséssemos aprovar a própria tese do governo que está sendo defendida naquele momento.
Então, deixa eu falar para vocês primeiro sobre a complexidade da liderança do governo, que é o que eu estou fazendo agora. Então, nós cuidamos do plenário da Câmara, que é a última instância, é onde nós votamos a maioria dos projetos que são realmente estratégicos para o país, e dali vai para o Senado Federal. Mas nós temos ainda essa infinidade de comissões por onde passam por semana 350 projetos de lei, e aí eu vou fazer uma diferença, não é nem projetos de lei só, proposições legislativas. 350 proposições legislativas, porque a gente está falando de PEC, a gente está falando proposta de emenda à Constituição, está falando de projeto de decreto legislativo, projeto de lei complementar, projeto de resolução, estamos falando de emendas, de relatórios, tudo isso são proposições legislativas. É o mundo, e a liderança do governo acompanha cada uma dessas para o bem do país, em nome do presidente da República. Para isso eu posso ter até 15 vice-líderes, deputados escolhidos por mim, indicados formalmente também pelo presidente da República, para defender essas pautas, para defender as pautas do governo na Câmara. Eu agradeço aí o que eu tenho visto aqui, Flávio Almeida, muito obrigado aí pelo carinho, agradeço aí todo mundo que tem falado aqui, o Eric também falando, parabenizando, muito obrigado, guardas municipais também de Goiás, muito obrigado, tá certo? Obrigado mesmo. Aí, alguém tá falando aí, 0 projetos, né? É sobre isso que eu vou falar, isso aí é uma mentira. A MV Ladislau tá falando isso aí, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Isso é uma mentira, mas antes de falar sobre a mentira em si, deixa eu falar sobre o trabalho da liderança. Agora, nós fazemos isso nesses palcos e fazemos isso também lidando com quem? Lidando com 24 partidos políticos, lidando com 512 deputados além de mim e lidando também com os 23 agora ministérios, porque esses 24 partidos políticos, 512 mais, né, além de mim, 512 deputados federais têm expectativa de acessar o Palácio do Planalto e os 23 ministérios agora também através da liderança do governo. Então vejam que é extremamente complexo, né? Nós temos aí em torno de 141 deputados na oposição, 340 deputados que poderiam estar conosco, 342 deputados que poderiam estar conosco numa base, agora a base está sendo constituída. Então tudo isso para vocês entenderem o quanto é complexo. E aí, diante disso, para vocês verem o quanto que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados, a liderança do governo da Câmara dos Deputados, junto com os deputados da base do governo, aprovaram esse ano. Eu vou falar aqui algumas. Primeiro, a decretação da calamidade pública. O presidente da República mandou uma mensagem para o governo federal pedindo para que fosse decretada a calamidade pública. Por quê? Alguns parâmetros da lei de responsabilidade fiscal ficam amainados, ficam mais tranquilos, ficam mais fáceis de serem atingidos, ficam amenizados a partir dessa decretação. Nós aprovamos, nós defendemos e aprovamos a decretação da calamidade pública. O PLP 39 de ajuda aos estados, mais de 200 bilhões de reais em ajuda aos estados e municípios para a Covid-19. O auxílio emergencial de R$600, meus amigos, R$600. Então, olha só, eu não canso de contar essa história dos R$600 para vocês. Então, a oposição, primeiro o governo sinalizou com entre R$200 e R$300 para o auxílio emergencial, mas não apresentou um projeto formal, só sinalizou. É natural que se comece com um número de referência. Na sequência, o parlamento indicou que era pouco. Não, tem que ser 300. Tá, o relator foi lá, apresentou com R$500. O que nós fizemos? Então eu, no dia da votação, seria uma quarta-feira à noite, peguei o telefone e liguei para o presidente da República. Eu falei, presidente, nós vamos votar agora aqui o auxílio emergencial. Na minha opinião, se o senhor me permitir um assessoramento, um conselho, um assessoramento aqui, nós temos que aumentar o valor do auxílio emergencial, ao invés de 500, como está sendo proposto aqui, vamos chegar para R$600. E aí, R$600, o presidente autorizou
A votação naquela quarta-feira não aconteceu. No dia seguinte, conversei com todo mundo, com Paulo Guedes, Braga Neto, Ramos, Jorge, com membros da equipe econômica, com o presidente novamente, almocei com o presidente para checar com ele se realmente batia essa ideia. E na hora da votação nós surpreendemos a oposição. A oposição achava que ia ser... Bom, a oposição pensou assim, bom, o que nós vamos fazer? A oposição pensou que o governo iria propor um valor intermediário entre 200 e 300, que era aquilo que foi sinalizado inicialmente, e os 500 que o relator apresentou. E aí nós fomos lá e apresentamos R$600. E aí a oposição ficou maluca, né? Ela não acreditou, porque era o presidente dando a volta, né, em todos eles. A oposição já estava satisfeita com R$500. E hoje a gente vê aí mais de quase 60 milhões de brasileiros recebendo esses R$600. É o que está impedindo até o Brasil de ter alguma crise mais séria, inclusive de problemas em relação a saques e tudo mais, porque as pessoas, graças a Deus, mais vulneráveis estão recebendo. Então, calamidade pública, ajuda aos estados, auxílio emergencial de R$600, tudo isso é a liderança do governo. A liderança do governo agindo nisso, nós, eu, os meus vice-líderes, os servidores, agindo para defender o Brasil nessas pautas. E agora, vejam bem, eu vou ler as medidas provisórias que nós aprovamos esse ano. Eu estou fazendo tudo isso, primeiro eu falei da complexidade do que é a liderança do governo. Agora eu estou dizendo daquilo que nós fizemos. Porque vem um idiota desse, um cara falar uma besteira dessa, não apresentou projeto de lei nenhum em 2020. Eu vou chegar lá, eu vou chegar nisso aí, mas eu quero mostrar o que é o nosso trabalho. Nosso trabalho principal, 95% do nosso tempo está sendo voltado para a liderança do governo, porque é o que impacta muito diretamente a população brasileira. Calamidade pública, ajuda aos estados, auxílio emergencial. E agora vamos falar, sabe de quê? Vamos falar de medidas provisórias aprovadas esse ano. As medidas provisórias que foram mandadas pelo governo federal e que nós aprovamos esse ano com a nossa liderança do governo à frente, liderando realmente o processo dentro da Câmara dos Deputados com os pontos de vista do governo. Então, tá fora de ordem aqui, tá certo? Medida provisória 936, aquela que permite a redução da jornada de trabalho e a suspensão dos contratos de trabalho. Mas, acho que quase, eu já deve ter superado agora os 10 milhões de acordos firmados. 10 milhões de pessoas que deixaram de perder o seu emprego por causa da aprovação dessa medida provisória. Medida provisória 923, daquela questão dos prêmios na TV, 905, 918 dos cargos da Polícia Federal, 919 do salário mínimo, 899 do contribuinte legal. Muito boa essa medida provisória que permite aquela transação tributária. Nós tentamos voltar à medida provisória 910, aquela da questão da regularização fundiária, mas acabou que não foi possível, porque na última hora o Rodrigo Maia, mesmo com o requerimento de retirada de pauta, que foi negado por muito mais de 300 deputados negando, ou seja, os deputados queriam votar, mas ele retirou de pauta, ele encerrou a sessão e deixou a medida provisória caducar. A medida provisória 906 da mobilidade urbana, 907 da Embratur, a 897, a medida provisória do agro, 917, a medida provisória da acessibilidade da pessoa com deficiência nos cinemas, 915, gestão e alienação de imóveis, 913, prorrogação de contratos no Ministério da Agricultura, 909, a extinção dos fundos de reserva monetária, a medida provisória 920 de crédito extraordinário para o Ministério do Desenvolvimento Regional, quase R$1 bilhão. Nós ainda aprovamos a PEC do orçamento de guerra, que permite que o governo federal consiga fazer esses investimentos que estão sendo feitos com maior tranquilidade para salvar vidas e preservar os empregos dos brasileiros, e o PLP 09 da transação tributária para as empresas do Simples. Então vejam o quanto nós trabalhamos esse ano. Isso aqui não são todos os projetos aprovados, porque nós acompanhamos todos os projetos.
mas esses aqui são os projetos e medidas provisórias que têm mais importância, que foram alguns de origem do Executivo, as medidas provisórias, claro, todos os outros projetos, alguns de origem, ou pelo menos conceitual ou formal do Executivo, e nós trabalhamos o tempo inteiro nesses projetos. Bom, para além disso, eu sou ainda presidente de 4 frentes parlamentares. Frente parlamentar em apoio às operações especiais, por isso que eu mandei recurso, inclusive, R$400 mil para o 1º Batalhão de Forças Especiais, onde eu servi em Goiânia, e estimulo que outros deputados mandem recursos também. Mandei recurso para o Batalhão Toneleiro, lá no Rio de Janeiro, das Operações Especiais da Marinha do Brasil. Sou presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Ensino Militar. Essa frente parlamentar, se Deus quiser, nós, em função disso, esse ano, pode perguntar, Vinícius, pode perguntar que eu vou responder daqui a pouco. Mas essa frente, nós vamos ajudar os colégios militares de Goiás. Agora, eu sou presidente também da Frente Parlamentar dos Parques Tecnológicos, sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Escotismo e sou presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-OCDE. Eu quero criar ainda o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-OTAN e o Grupo Parlamentar de Amizade Brasil e o ProSul. Ainda, gerenciamos o ano passado, eu gerenciei R$12 milhões em recursos das emendas impositivas que eu distribuí para educação, saúde, a maioria, e segurança, a maioria lá em Goiás, e também mais 12 milhões da cota das emendas de bancada. Consegui alguns recursos extras aí, como por exemplo 17 milhões para o Hospital de Águas Lindas. Os equipamentos já foram até cadastrados para que a gente possa realizar depois o empenho e a compra, e nós vamos inaugurar esse hospital, se Deus quiser. Estivemos esse ano 2 vezes com o presidente da República em Águas Lindas, reforçando esse nosso compromisso também. Bom, deixa eu falar então sobre os projetos que eu apresentei em 2019. Aí vem, desculpa eu ser mais direto, mas é um imbecil total, falando que não apresentou nenhum projeto de lei, o Vitor Hugo nunca apresentou nenhum projeto de lei. Então eu vou falar todos que estão aqui para deixar bem claro. Primeiro, 2019... E vamos repetir também a diferença entre proposição legislativa e projeto de lei. Proposição legislativa é um conjunto: projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo, proposta de emenda à Constituição, projeto de resolução. Então, tudo isso, as emendas que são apresentadas, os requerimentos, os pareceres, tudo isso é abarcado como proposição legislativa. Então vamos ver as proposições legislativas que eu apresentei o ano passado. Se você for lá no site da Câmara, você vai ver que o ano passado eu apresentei 44 proposições legislativas. Então são todos esses conjuntos. Eu vou falar algumas aqui, tá? Eu queria mandar um abraço para toda a nação azul-marinho que está me vendo aqui, o pessoal das guardas municipais. Eu mandei 1.200.000 para as guardas municipais de Goiás. Vamos mandar mais agora, vamos mandar mais recursos. Um abraço aí pro Canuto, tamo junto, Wesley, tamo junto aí, obrigado aí, um abraço para todos os oficiais R2 do Brasil. Eu quero dizer também o seguinte: os oficiais R2, falei com o ministro Braga Neto, falei com o ministro Ramos, mandei mensagem também para o Ministério da Cidadania, para o 02 do Ministério da Cidadania, por causa dos militares da reserva não remunerada. Inclusive eu estou aqui, Canuto, com a camisa da ORE Goiânia, tenho um orgulho muito grande de ser oficial da reserva não remunerada do Exército Brasileiro. Estou aqui, os Gaviões do Cerrado. Um abraço aí para todos vocês, né, da nossa ORE Goiânia e das AORES por todo o Brasil. Então eu pedi para que seja logo revisada essa questão daquelas pessoas que não estavam conseguindo receber o auxílio emergencial porque tinham sido do Exército, mas não são mais e não estavam conseguindo. Então falei com o Braga Neto da Casa Civil, falei com o Barreto, que é o 02 do Cidadania, do Ministério da Cidadania, e falei também com outras pessoas para nos ajudarem a resolver esse problema. Então vamos lá agora, né? Grande abraço
Quero dizer aqui, ó, tem alguém aqui, Fusnave, Wagner Coelho, já estamos fazendo, Wagner, reuniões para tratar desse assunto, né? Vocês sabem disso, o pessoal lá da liderança do governo já começou a receber vocês e nós vamos tratar sobre isso, tá bom? Nós vamos avançar e vamos tratar sobre formas de ajudar as praças das Forças Armadas, de modo especial aquelas do quadro especial e também os subtenentes e suboficiais da Marinha e da FAB principalmente, mas também do Exército, que em alguma medida se sentiram desprestigiados em relação àquele projeto de lei lá dos militares do ano passado. Mas vamos lá, projeto de lei, indicação. O que é uma indicação? Eu mandei uma indicação para o presidente, que é quando nós não podemos apresentar um projeto de lei, porque o projeto de lei é de iniciativa do presidente da República, porque alguns projetos não podem ser apresentados por nós. A gente faz uma indicação. Então, vejam como essas pessoas que estão publicando esse negócio aí de que não apresentou projeto de lei nenhum, são realmente muito... estão fazendo de má fé, são muito falaciosos, né? Estão distribuindo aí verdadeiras fake news. Eles que gostam de falar de fake news, são fake news. Vamos falar primeiro, então, no site da Câmara, fala lá 44 de 2019, e vamos falar aqui, então, de alguns. Primeiro, apresentei com a autoria o projeto 6407 para tratar da pontuação adicional na seleção pública dos programas de residência médica. O autor é o Coronel Armando, que me convidou para ser coautor. Mandei uma indicação para o presidente da República sugerindo a ampliação do acesso das mulheres às diversas especialidades nas Forças Armadas. Eu já tinha um estudo sobre isso quando eu era consultor e agora eu mandei uma indicação para o presidente para tratar sobre isso, lá em 2019. Apresentei 2 pareceres. Pareceres também são proposições legislativas. Na Comissão de Finanças e Tributação. Os 2 pareceres foram aprovados por unanimidade. Aí pedi a realização de algumas sessões solenes. Apresentei projeto de lei alterando o Código de Processo Penal para prever a prisão em virtude de decisão exarada por órgão colegiado, a questão da segunda instância. Sou coautor nesse projeto. Apresentei emenda a diversos projetos falando sobre a questão do porte de armas para vigilantes, melhorando o porte de armas para diversas categorias, como socioeducativo, o pessoal também, guarda municipal, né? Apresentei também uma série de medidas aqui, como por exemplo a indicação 1325 para o presidente da República, sugerindo a criação do Comando Conjunto de Operações Especiais, o 4271, comercialização de álcool etílico diretamente para as unidades produtoras, o 4270, recuperação judicial, extrajudicial e falência, que altera essa lei, né? Tratei também aí tem alguns requerimentos aqui para a criação dessas frentes parlamentares que eu já abordei. Algumas emendas, aquele projeto 3723, que era o projeto das armas. Também sugerindo ao presidente da República a negociação de acordo de segurança com a OTAN, para poder facilitar a nossa aproximação com a OTAN. Um projeto de lei que emenda de novo lá o projeto 3723, uma indicação ao ministro de Estado da Defesa para concessão da medalha Exército Brasileiro para os policiais e bombeiros militares que atuaram no socorro às vítimas do desastre da barragem de Brumadinho. Grupo Parlamentar Brasil e o Foro para o Progresso da América do Sul, o ProSul, uma indicação também para a Casa Civil para inserir a primeira infância como agenda prioritária no programa de abrangência intersetorial, na proposta do Plano Plurianual 2020-2023, e uma série de outras, que eu estou só mostrando algumas das proposições. Olha lá, o projeto de lei 3126 para alteração de critérios para obtenção do direito à progressão de regime pelo condenado. Então, uma série de propostas aqui que já foram ali para mudar, por exemplo, incluir uma nova proposta
uma nova modalidade de improbidade administrativa, o projeto de lei 1598, por causa dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o 1597, para modificar o Estatuto do Armamento, para estender o porte de arma de fogo além do período para os vigilantes, tipificar o crime como homicídio qualificado, assassinato dos vigilantes, e também que tratar a questão do calibre, projeto de lei muito importante, 1597, 1596, questão do oficial de liberdade condicional, 1595, esse talvez seja o meu melhor projeto, que eu mais gosto, que trata das ações contra terroristas. Bom, esses foram então algumas das proposições legislativas que eu apresentei em 2019. E em 2020, várias proposições legislativas também. Então, requerimento para dar urgência ao Código de Trânsito Brasileiro, que é um projeto importante para o governo brasileiro. Indicação 246, sugere a adoção de medidas para incluir os vigilantes e grupos prioritários junto com os agentes de segurança na campanha vacinal. Bom, e uma série de outros aqui, vocês podem entrar. Tem uma série de projetos que foram apresentados esse ano e emendas. E eu só queria dizer que esse pessoal tem realmente feito, espalhado grandes fake news. E eu não posso deixar de falar isso para vocês. Bom, para terminar e para calar a boca dessa galera, semana que vem eu vou tratar de projetos de lei que eu vou apresentar, tratando sobre terrorismo, crimes contra a dignidade sexual, a questão da calamidade pública, o mercado de leite no Brasil e também o meio ambiente. Eu conto com vocês para acompanhar, tá bom? Meus amigos, eu queria terminar aqui, pedir para que vocês compartilhem depois esse vídeo, baixem, compartilhem. Depois eu falo com mais calma com vocês, tá bom? Eu quero mandar um grande abraço. Foi só essa live, a minha intenção era somente explicar para vocês isso. Vocês podem ver todas as informações no site da Câmara. Tá na dúvida se apresentou ou não projeto de lei ou proposições legislativas? Entra no site da Câmara. E essa semana entra lá que vai ter mais projetos. Para terminar, lembro, a liderança do governo nós temos feito muito pelo Brasil. Né? Nós aprovamos aí mais de 10 medidas provisórias esse ano, calamidade pública, PLP 39 de ajuda dos estados, auxílio emergencial, PEC do orçamento de guerra e o PLP 09, dentre várias outras. Então, conto com o apoio de vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e um bom feriado aí. Valeu, tamo junto!